Já a seguir o vice-versa entre PSD e PS. São nossos convidados esta noite os deputados Francisco Almeida, do PSD, e Marcos Pestrelo, do PS. Boa noite aos dois. Obrigado por terem vindo. Começamos com a atualização dos escalões do IRS, como se esperava, 5 em vez de 8, o mais baixo aumenta, o mais alto vai para os 48%. Os portugueses suportam, de facto, este agravamento na taxa fiscal? Bom, antes de mais, boa noite. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que, enfim, as taxas, os escalões que foram agora anunciados, decorrem, creio eu, de uma versão preliminar que circula nos jornais económicos. Portanto, acho que também temos que ter alguma serenidade para aguardar até segunda-feira para perceber se, de facto, é esta a versão final ou não. A ser, é de facto um aumento muito significativo e o próprio Ministro das Finanças não o escondeu quando o apresentou. Mas eu gostava de salientar duas coisas. Uma primeira é que o grupo parlamentar do PSD, como sabe, se empenhou muito no que diz respeito a manter o teto do IMI, ou a cláusula de salvaguarda, e de facto tudo aponta para que esta cláusula se mantenha e congratulamos com o facto do Governo ter sido também sensível a isso. E por outro lado, ter a noção global de que há poupanças que o Estado vai fazer e tem que fazer para contrabalançar este aumento de impostos, nomeadamente, e o Primeiro-Ministro já se tinha comprometido com isso, com os 250 milhões de euros no que diz respeito às PPP. Agora, perguntou-me se os portugueses suportam isto. É evidente que o caminho... Aqui até a questão são dois tipos de portugueses, que é a classe média, que parece, enfim, claramente afundada debaixo desta carga fiscal, e os mais baixos rendimentos. Havia mesmo necessidade de aumentar até nos mais baixos rendimentos? Repare, há uma percentagem muito significativa da população que não paga sequer IRS porque fica, infelizmente, abaixo daqueles rendimentos. Eles são aqueles que quase não têm rendimentos. Exatamente. E isso, de facto, deve-nos preocupar e deve-nos preocupar muito. Agora, é evidente, e não vale a pena escamoteá-lo, que é um aumento de impostos muito significativo. O Ministro das Finanças não o escondeu. Mas a questão é esta, é que neste momento nós não temos em cima da mesa nenhum outro caminho que nos permita reganhar a nossa liberdade e reganhar a nossa soberania financeira para podermos finalmente começar a crescer. Nem sequer o Partido Socialista foi capaz de trazer para cima da mesa a discussão de uma alternativa diferente. O caminho vai ser sempre, quer se queira, quer não, um caminho difícil, um caminho penoso e o Governo, como é evidente, conta com o empenho dos portugueses também, mas sabemos que é um caminho muito difícil, estamos conscientes disso. Deputado Marcos Pestrelo, a questão é, de facto, havia uma outra alternativa relativamente a esta atualização dos escalões do IRS? Francisca, António Esteves, eu julgo que a questão já nem sequer deve ser colocada assim. A primeira nota que convém referir, que é a propósito desta tabela do IRS, que hoje é conhecida, e esta tabela do IRS é hoje conhecida como têm sido conhecidos as diferentes normas fiscais, a componente fiscal do orçamento, de uma forma que anda para trás e para a frente, é que este é provavelmente o primeiro orçamento de Estado que alguma vez está a ser apresentado na rua, em que um dia entra TSU, no dia seguinte sai TSU, um dia entra IMI, no outro dia sai cláusula de salvaguarda, depois aparecem 15 mil funcionários públicos despedidos, agora aparece uma tabela de IRS. Há uma coisa que é inegável. Uma nova tabela de IRS com uma redução muito significativa do número de escalões é necessariamente mais injusta, porque está a tratar de forma igual situações desiguais. Quando nós aplicamos a mesma taxa de IRS a um rendimento de 8 mil euros ou a um rendimento de 20 mil euros, estamos a aplicar uma taxa mais injusta. Portanto, esta tabela é, à partida, mais injusta. E essa é a primeira nota que eu não posso deixar de referir. A segunda nota que me parece resultar muito evidente desta notícia de hoje da tabela do IRS e daquilo que se tem vindo a saber sobre o orçamento, é de que é uma receita que aplica mais do mesmo. E uma receita que não tem vindo a dar resultados. Ou melhor, que tem vindo a dar resultados negativos. Não é por acaso que nós hoje já não temos ninguém com credibilidade, dentro ou fora do PSD, dentro ou fora do CDS, ninguém da área da coligação que defenda aquilo que se conhece do Orçamento de Estado e que defenda, aliás, a política global do Governo. Isso não é Nós verdade. temos mesmo uma anterior presidente do PSD
que é uma pessoa, aliás, próxima do Presidente da República e que pelo Mas menos nunca foi próxima de Pedro Passos Coelho, muito e à pelo qual pelo menos a direita atribui grande credibilidade, que apela à insurreição dos deputados do PSD para chumbarem este Mas qual é a orçamento. alternativa do Partido Socialista? Foi essa a questão e, de facto, E o porquê próprio PSD tem essa interesse em fazer isso. preocupação da doutora Manuela Ferreira Leite? Porque já todos percebemos que uma linha de austeridade agravada àquela que estava prevista no memorando inicial e que estava prevista como a austeridade necessária para inverter a linha de definhamento da economia portuguesa, que é uma austeridade superior a essa e que quebra os equilíbrios que existiam no memorando, designadamente na parte do desenvolvimento económico e da aposta na economia, é uma linha que está a ter efeitos negativos. O próprio FMI, a diretora do FMI, vem já reconhecer que o FMI subestimou o impacto das medidas de austeridade. E quando tinham calculado que por cada euro de austeridade o PIB descesse meio euro, 50 cêntimos, afinal verifica-se que por cada euro de austeridade o PIB está a diminuir entre 0,9% a 1,5%. Uma questão muito concreta. O Governo hoje anunciou também 1,5 euros. recuo no IMI, ou seja, vai ser mantida a cláusula de salvaguarda com uma forma de 30% do valor do acréscimo. Repare, eu tenho aqui o parecer do Conselho Económico e Social sobre a SGOP, que tem aqui dois trechos que são muito elucidativos sobre a forma como está a decorrer a apresentação deste orçamento. Portanto, esta exposição pública de um orçamento que é a face do empobrecimento do país, de uma estratégia política de empobrecimento do país, é feita com uma técnica de vendedor de bazar, em que o Governo aparece a anunciar uma catástrofe e depois vem dizer, afinal isto não é uma catástrofe, é só uma tragédia. Portanto, eu julgo que nós também não podemos embarcar nessa tática de vendedor de bazar e perceber de uma vez por todas que aquilo que falta ao Governo e que parece resultar deste orçamento é uma total falta de estratégia para o país, que está denunciada no parecer do Conselho Económico e Social. Francisco Almeida, aliás, esta questão do IMI, como referi há pouco o ministro do deputado PSD. Marcos Pestrelo, é mais um recuo do Governo e é uma questão que já se sabia que ia acontecer, foi anunciada primeiro na praça pública do que pelo Governo. Pai, Não só recusa mais e não é uma estratégia um pouco errática aquela que tem sido seguida pelo Governo? Eu, para começar, rejeito a adjetivação de recuo. Porque me parece que o orçamento não é um documento fechado, pelo menos até agora, e é sempre engraçado ouvirem-se as críticas. Se o Governo, no fundo, ouve a opinião pública e decide voltar atrás, porque voltou atrás, não devia ter voltado, é um recuo. Se decide manter a sua posição, é um governo inflexível. Portanto, iria ser sempre criticado em qualquer circunstância. Sim, e eu creio que posso dizer-lhe que, de facto, foi um empenho. O grupo parlamentar do PSD empenhou-se muito em sensibilizar o governo para esta... nos últimos dias foram anunciadas de uma forma e que, afinal, são de uma forma completamente diferente. Uma questão é negociar, outra coisa é anunciar permanentemente coisas ou pelo menos deixar sair essa informação e depois verificar que não é assim. Repare, isso é que se fala em recuos. Repare, eu percebo que fala em recuo, mas honestamente o que me parece é que até o orçamento estar fechado é legítimo que o Governo, anunciando uma determinada medida e colhendo a sensibilidade dos portugueses até relativamente a essas mesmas medidas, tem toda a legitimidade para voltar atrás, se quiser. Não acho que estaria sujeito a críticas, quer se mantivesse fiel ao que tinha anunciado, quer tivesse optado por uma outra via. E, portanto, sinceramente, acho que é uma não questão. Pergunto aos portugueses se preferiam ou não que o Governo tivesse recuado na questão da TSU. Por exemplo, o Governo foi sensível, ouviu os portugueses e acho que preferiam que não tivesse sido sequer anunciado. Se calhar é essa a resposta. Isso deve ser... Mas a questão é esta. Nós vivemos em tempos de absoluta excepcionalidade. A situação que o Governo encontrou quando chegou ao Governo é de facto uma situação muito difícil, que impõe muitos sacrifícios. Sejamos justos. Hoje, os salários que pagamos aos funcionários públicos, aos médicos, aos professores, se quiser aos deputados também, isto não quer dizer que sejamos subservientes à Troika, quer dizer apenas que constatamos a precariedade em que se encontra a nossa economia, dependem de um financiamento, dependem do dinheiro que a Troika nos emprestou. E é esta a consciência que temos que ter de que é absolutamente fulcral conseguirmos reganhar a nossa soberania financeira. Que merece o comentário de Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, que hoje disse que, apesar de alguns governos darem
darem a ideia de que as medidas que estão a adotar são impostas pela Troika, não é verdade. São medidas da responsabilidade dos governos. Ficamos aqui um bocadinho confusos com estas declarações. É Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia. Não participo, como imaginará, nas reuniões entre a Troika e o Governo. Aquilo que devo dizer é que o Governo tem metas, o Governo, independentemente ora bem, não sei a que medidas é que, em concreto, é que o Dr. Durão Barroso quis referir, mas independentemente do concreto das medidas, as metas estão lá. É preciso atingir aquelas metas. E, portanto, tem que se encontrar todo o espectro de medidas possíveis, aquelas que, de forma mais eficaz, nos permitem atingir os objetivos e termos avaliações positivas, como temos tido até agora. Deixe-me só dar esta nota muito breve, para dizer que o Marcos Pestrelo conseguiu, ou quis fazer um diagnóstico da situação, mas, mais uma vez, não apresentou uma única alternativa. E é isso que, de facto, falta a este Partido Socialista. Eu acho graça o PSD agora só te fala muito essa linguagem das alternativas. Isso até era um discurso próprio da esquerda. Mas agora o PSD está muito das alternativas. Mas eu vou-lhe dar a alternativa. Mas qual seria a outra solução que o Partido Socialista proporia? E a alternativa, eu julgo que, aliás, o secretário-geral do PS tem incansavelmente repetido medidas alternativas que são variadas. Mas a alternativa não está aí. A alternativa não está a encontrar uma substituição para as tabelas do IRS. Está na renegociação. Não, é que nós encontramos, olhamos aqui para o parecer do Conselho Económico e Social e diz assim, a análise da SGOP permite concluir que não existe a formulação de uma estratégia para a economia portuguesa e que não estão definidos objetivos claros, mensuráveis, realistas e calendarizados que ajudem a perceber o caminho que tem que se percorrer. Alternativa 1. Pena que não tenha Primeira trazido o parecer alternativa. do SES sobre os vossos Segunda nota orçamentos de importante Estado. do parecer do SES. A SGOP tentam conciliar dois objetivos conflituosos entre si. Equilíbrio orçamental e equilíbrio das contas externas. A busca da redução do déficit externo, feito à custa da diminuição da procura interna, conduzirá à redução das receitas fiscais, o que torna muito difícil atingir níveis significativos de redução do déficit orçamental. Qual é o problema do Governo, qual é o problema do país e qual é o problema da alternativa? É que a alternativa está aqui. É preciso o Governo perceber, o país perceber, que caminho quer perseguir, que caminho quer, para onde quer levar as pessoas, para onde quer levar o país e ser capaz de ter uma estratégia virada para o desenvolvimento económico. Mas ouvindo hoje António José Seguro, ficamos com a ideia de que o caminho é a renegociação deste acordo, arranjando mais tempo, tal como disse de resto a diretora-geral do FMI. Já toda a gente percebeu que o acordo tal como está não vai ser cumprido. Este acordo, tal como está, não é passível de ser cumprido. Já toda a gente percebeu isso. Foi assinado pelo Partido Socialista, é preciso recordar. Bom, este acordo, tal como está... Não, recorde bem. Eu recordo bem. Este acordo, tal como está, já não é o acordo que foi assinado pelo Partido Socialista. Houve um acordo que foi assinado por 3 partidos, os 2 que governam hoje e o Partido Socialista, que, entretanto, foi revisto em quase todo o seu conteúdo. Foram quebrados todos os equilíbrios desse acordo, mas independentemente de quem o assinou ou não assinou, a execução desse acordo não é da responsabilidade do Partido Socialista. E a execução desse acordo tem demonstrado que o acordo não funciona, que aqueles objetivos não são possíveis de ser cumpridos e que aquela receita não é possível de ser... Está na altura de exigir mais tempo, de facto. Não é só uma questão de tempo. O acordo tem que ser renegociado dentro de... Há uma questão de tempo e há uma questão das medidas que é preciso implementar. E é preciso libertar recursos e criar mecanismos de desenvolvimento da economia. Repare, o Governo tem tido uma ação. Porquê é que este orçamento é discutido na rua? Porquê é que é um orçamento que é apresentado com avanços e recuos na rua? Porque mesmo dentro da própria coligação, há pelo menos um dos partidos da coligação que não o defende. Há um dos partidos da coligação que o põe constantemente em causa. Nós não conseguimos ouvir... Posso dar uma nota muito breve? Nós não conseguimos ouvir o líder do partido mais pequeno da coligação, do Dr. Paulo Portas, ainda não o conseguimos ouvir a defender o orçamento ou a defender o Governo. Ou a defender a coligação. Ou a defender a coligação. O Dr. Paulo Portas ainda não teve uma palavra de defesa da coligação e defesa do Governo. Eu acho que, de facto, não é isso que interessa aos portugueses, nas tricas, alegadas tricas da coligação. Dizer só o seguinte, há bocado Marcos Pestrelo citou a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, e eu gostava de citá-la numa outra versão, numa outra passagem que me parece bem mais importante, que é a questão do aprofundamento ou da integração da Europa. De começarmos a ter uma governação comum no que diz respeito ao euro, começamos a ter uma harmonização fiscal efetiva, porque aquilo que aconteceu foi que nós caminhamos para uma moeda única, mas não caminhamos para uma governação económica única. E, de facto,
boa parte daquilo que temos que resolver internamente tem que ser resolvido Mas ela também diz ao nível da que é Europa. necessário menos austeridade por parte dos governos de países sujeitos a resgates financeiros. Repare, E não é isso que está a acontecer em Portugal. Não, aquilo que foi dito foi que se propugnava um alargamento do prazo e isso já se verificou, como sabe, nesta última revisão. Mas eu gostava de pôr um acento tónico nesta questão europeia que me parece absolutamente fundamental e acho que a Europa não está a ser capaz porquê é que o prazo de foi alargado, desatar, Francisca? não está a ser capaz de desatar este Porque é que o fenómeno. Governo sempre disse que não queria alargar o prazo e o alargou? É evidente que há coisas que não estão a Porque correr chegou ao fim como do o Governo prazo e gostaria, percebeu que não ia nomeadamente no cumprir tempo a meta. das receitas fiscais. Mas é ou não inegável E que neste porquê é momento que não estamos a cumpre as conseguir receitas financiamentos a juros bem mais diminutos. É inegável. É ou É não negável. inegável que temos uma melhor É imagem negável. junto dos É nossos negável. parceiros europeus e E internacionais. podemos negar, porque os dados que são conhecidos do Banco de Portugal revelam que a dívida pública portuguesa, em mais de 90%, está a ser comprada pelos bancos Muito bem, vamos portugueses. ao tema seguinte, tem a ver São com a os reforma bancos do sistema portugueses que eleitoral compram a proposta dívida por pública António portuguesa. José Seguro. A verdade é que a dívida... Deixa-me só lá vou. terminar isto. Sendo os bancos portugueses a comprar mais de 90% da dívida pública portuguesa, isso revela que não há confiança nos mercados Não é internacionais. verdade. Sabem que Há não é bancos verdade. portugueses- Mas isso estava Vamos à sempre questão uma da outra reforma discussão. do sistema E compram eleitoral a proposta dívida. pelo líder do Partido Socialista. Hoje, o líder do grupo parlamentar do PS vem dizer que esta questão não é prioritária. Há aqui, mais uma vez, fortes divisões no grupo parlamentar do PS. Aliás, de resto, assumidas pelas declarações de Carlos Gorrinho. A grande questão é, parece que há divisões dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista que estão, neste momento, num ponto em que são insanáveis. Eu hoje denotei na reunião do grupo parlamentar, apesar de tudo, algum consenso nessa matéria e trazido Consenso contra. nessa expressão do líder do grupo parlamentar no sentido de considerar que essa discussão não será agora a discussão prioritária. A discussão Mas é prioritária estranho que o líder será... do Partido Socialista venha lançar o tema para a agenda, dizendo até que o partido vai anunciar Sim. uma proposta Até ao concreta final do e é ano, desautorizado. até ao final do ano. Sim, mas será pelo provavelmente líder do um grupo parlamentar e debate, pelos deputados. que vai decorrer à margem da prioridade política na qual o país se encontra neste momento e na qual o PS também concentrará as suas energias, que é essencialmente a questão do orçamento, para tentarmos ter um orçamento que não seja um orçamento de destruição da economia e das A ideia que famílias. fica é que o grupo parlamentar do Partido Socialista não está com o líder do Partido Socialista. Não é a primeira vez que isto acontece. Isso é coisa para os analistas se dedicarem. Quer dizer, nós estamos aqui hoje um bocadinho no papel de analistas, mas também como somos deputados, não é? São protagonistas também Não, destas e sendo questões. protagonistas, não temos que estar de acordo em relação a tudo. E há matérias em que as pessoas não estão naturalmente de acordo. Mas nas questões essenciais tem havido uma clara sintonia entre a direção do partido e o grupo Francisco parlamentar. Almeida, hoje Francisco Assis alertava para os perigos de fazer a reforma nesta altura, e estamos sempre a falar de um dos pontos da reforma, que é a redução do número de deputados, o risco de, numa altura em que a classe política está debaixo de fogo, haver, um populismo que pode afetar, de facto, esta discussão, que deve ser séria e ponderada. Qual é a posição do Partido Social Democrata? É o momento ideal para fazer a reforma do sistema eleitoral, reduzir o número de deputados ou não? Olha, o Partido Social Democrata, desde sempre, esta foi uma bandeira do PSD. Aliás, a questão foi discutida ainda na última legislatura mas a em questão é se o plenário momento é o ideal da ou não. Assembleia da República. Agora, neste momento, e digo-lhe com toda a franqueza, parece-me, eu gostava de facto, e o PSD gostava, que o Partido Socialista apresentasse a sua proposta até ao final do ano, como se comprometeu. Agora, o que direi é que, de facto, e referiu-se agora à questão populista, eu acho que o Partido Socialista tem enverdado por uma oposição que eu chamaria uma espécie de oposição Facebook. O objetivo é conseguir muitas partilhas nas redes sociais, o objetivo é conseguir manchetes de jornal, mas que de facto não vem a resolver o problema que aquilo que mais preocupa os portugueses neste momento. Repare, António José Seguro acaba por ser, de alguma forma, desautorizado pelo seu próprio grupo parlamentar, que foi o que sucedeu, e a não ser assim, esperamos que apresente a proposta até ao final do ano. Por outro lado, depois apresenta como proposta ou como alternativa, se quiser, um imposto sobre as PPP, que é inexecuível, sobre umas PPP que o seu próprio governo negociou. Há aqui um bocadinho uma ideia de oposição para responder aos apelos do Facebook, que, do meu ponto de vista, não é a oposição que Portugal Deixa-me precisa só dizer neste uma coisa à momento. Francisca António Esteves.
Não diga que as PPPs foram criadas pelo governo do Partido Socialista. A grande maioria Porque a das primeira- PPP nem foram sequer diga celebradas, é verdade, Ó, nos Francisco, nem governos do sequer Partido diga Socialista. isso, porque a primeira PPP é a Ponte Vasta Gama, que aliás pertence a uma empresa que hoje é presidida por um ministro social-democrata Ainda ontem que fez essa PPP. tive a oportunidade de ver uma Falamos do entrevista com o ex-secretário de Estado Paulo Campos Francisco, e, não diga isso. e era isso que estava em Diga cima que da não mesa, como concorda sabe. com o modelo das PPP, diga que as PPP não são um bom modelo. Agora, não diga coisas que não são rigorosas. As Não PPP foram um modelo Muito bem, fica o que à reparo. data os governos entenderam que era Não, bom. fica o reparo Hoje que não é verificamos verdade. que não era. Hoje verificamos que não era. Sabe bem Mas, António Esteves, deixe-me que só a grande acrescentar maioria uma das, coisa. das parcerias Rapidamente, público-privadas Contra a foram sistema- celebradas nos últimos contra a 6 reforma anos. do sistema político. Os momentos de crise, e nós atravessamos um momento de crise, uma crise que, tendo uma raiz, que foi uma crise de financiamento da economia, derivou para uma crise orçamental, evoluiu para uma crise económica, para uma crise social e também para uma crise política, que se pode vir a agravar muito por força, e aí queiram responsabilizar quem quiserem. Os partidos que governam o país têm maioria absoluta no Parlamento, portanto, se houver uma crise política profunda, a responsabilidade será Muito bem. dos partidos que governam o país. Os momentos de crise não são momentos bons para fazer grandes reformas dos sistemas políticos. Porque O normalmente líder do Partido Socialista facilmente não acha se embarca num ou noutro populismo. Mas eu foram dava-lhe um vocês que exemplo. lançaram a questão. Mas eu dava-lhe um exemplo de uma reforma do sistema político que foi tentada neste último ano e que não se conseguiu fazer, que é a reforma do sistema eleitoral autárquico e a reforma do sistema autárquico. O E PS mesmo a apresentou reforma- alguma proposta. e Eu mesmo a gostava só reforma que não se ficasse claro. O conseguiu PS fazer. apresentou alguma Oh, proposta ou não? Francisca, eu julgo que nós Eu gostava podemos era que ter- ficasse não claro que o apresentou Partido nenhuma Socialista proposta. não apresentou nenhuma Não tem proposta problema sobre nenhum. uma reforma É verdade. que considera importante fazer-se. Mas Pronto, que a eu partir acho que daqui- agora não se deve fazer. Mas que eu acho que agora bom. não se deve fazer. Muito bem, vamos à questão dos E, gastos com a democracia, que Sim. hoje um tema que entrou na agenda política. O Grupo Parlamentar do PS renovou a frota automóvel, gastou 210 mil euros, uma questão que causou polémica. A questão é se faz sentido. A mim, eu estive a fazer contas, o Grupo Parlamentar do PS tem 74 deputados, 4 carros de serviço não me parece muito. Aqui a questão que as pessoas colocam é se não podiam ser carros de mais baixo valor. Falamos de um Audi A5 e de, creio, 3 Pois é, carros da marca António Esteves, Volkswagen. eu sobre isso o que é que lhe posso dizer? Posso dizer é que, digamos que o momento não foi um momento oportuno para fazer a troca, a renovação da frota. Acho que mais do que isso também não lhe posso dizer. Quer dizer, também não quero embarcar aqui numa onda que não é preciso viaturas de serviço, não é preciso, não estou aqui, eu não vou discutir se o carro custa X ou Y. Sim, mas a questão é essa, é o valor dos carros, creio eu, que está em Ouça, causa. mas também não são carros de média gama, não são propriamente carros de luxo. A questão não está aí. Eu entendo que o momento de facto não era oportuno para substituir essa Mas o frota. PS responde com um pedido muito concreto relativamente aos gastos do Governo, ao nível, enfim, dos gabinetes ministeriais, em áreas como hotéis, restaurantes, telemóveis Pois, e cartões de eu não crédito. sei se esses deputados que fizeram esse requerimento têm alguma razão especial para o ter feito. São apenas 3. Certo. Eu não sei se esses deputados, aliás foi membro do Governo, portanto, não sei se tem alguma Falamos de António Serrano, ex-ministro da alguma Agricultura. razão específica para fazer esse requerimento. Eu não o teria feito. Acho que não é. Acho que, mais uma vez, é uma matéria que deve ser tratada com certeza com toda a transparência e existem mecanismos para isso, mas acho que é uma das matérias que contribui para este desgaste. Não sei se é populismo, mas A oposição Facebook. eu julgo que compete aos titulares de cargos políticos, sejam eles quais forem, a procurar preservar as instituições democráticas e defendê-las de ataques fáceis. Mas Francisco Assis faz isso quando vem dizer que os deputados não vão andar de Clio. Pois, eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção de Francisco Assis, não ponho em causa que ele tenha dito isso, não tive a oportunidade de ouvir e designadamente do contexto em que a disse, não é? E às vezes o contexto em que diz as coisas tem grande Faz toda a grande diferença. importância. Francisco Almeida, a questão relativamente aos gastos com a democracia, que é o que está aqui em causa, há aqui um populismo nestas duas questões abordadas, quer do PS que pediu os gastos ministeriais ao pormenor do atual governo, quer, enfim, das pessoas que criticaram o grupo parlamentar do PS por ter renovado agora a frota automóvel. Falamos de 210 mil euros, sobre a questão 4 da frota automóveis. automóvel, enfim, não querendo imiscuir na gestão orçamental da verba que é atribuída ao grupo parlamentar do Partido Socialista, considero que estamos numa altura em que
as instituições do Estado devem ser as primeiras a dar o exemplo. E, portanto, aí estou de acordo, possivelmente não teria sido a melhor altura. Mas aquilo que gostava de chamar a atenção é que, de facto, este requerimento para, no fundo, sejam apresentados os gastos dos gabinetes ministeriais, acaba por ser uma estratégia do Partido Socialista de desviar as atenções sobre esta questão da renovação da frota automóvel. Mas eu até fico contente que estes deputados do Partido Socialista tenham requerido esses dados. E espero que tenham requerido também os dos últimos 6 anos para procederem à comparação. Porque, como é sabido, quando este Governo entrou em funções, estabeleceu um conjunto de medidas de gestão, se quiser, internas dos próprios gabinetes, com vista justamente à redução destes gastos. Mas todos os dados que são revelados com alguma regularidade indicam que há gastos a mais nos gabinetes ministeriais. Deixe-me só dar este exemplo. Por exemplo, são pedidos os dados relativamente aos cartões de crédito dos membros do Governo. Os membros do Governo, incluindo o Primeiro-Ministro, não têm cartões de crédito. Como sabe, as viagens, agora até creio que 4 ou 5 horas, espero não estar enganada, de voo, são feitas em classe económica. Antes disso não eram. As despesas de representação, até aqui, os membros do Governo, ou uma boa parte dos membros do Governo, oferia subsídio de despesas de representação, mas ainda assim, aqueles gastos que tinham que ver com almoços, ou despesas de representação efetivas acabavam por entrar no cômputo total dos gastos dos gabinetes. Já não é assim. Portanto, eu de alguma forma até fico contente que tenham sido pedidos, embora reconheça que é de facto uma estratégia de oposição muito populista nesta altura e que desgasta, como dizia bem o Marcos Postrelo, até a própria dignidade das instituições, se quiser, espero que tenham pedido também o dos últimos 6 anos, porque acho que é uma comparação interessante. Como há aqui questões concretas, 40 segundos para o Marcos Postrelo, se quiser responder. Eu só gostava de referir uma coisa. O cartão de crédito é só um meio de pagamento. As boas práticas recomendam que os pagamentos sejam feitos com registro bancário e não por fundos de maneio. Portanto, eu não sei se isso é uma boa medida de gestão racional e transparente da despesa pública. Não há governo mais transparente. Nomeadamente no que diz respeito às nomeações, estão todas na internet. Este embarque fácil é um epíteto que este governo não pode aceitar. Neste tipo de discurso... Algumas entraram um bocadinho atrasadas. Neste tipo de debate, acho que é o tipo de debate que nós não devemos travar. Porque se houver irregularidades, se houver abusos, o sistema democrático tem mecanismos de controle que os detectam, que os denunciam, eles acabam sempre por ser públicos e acabam por ser punidos. Marcos Postrelo, Francisco Almeida, obrigado aos dois por terem estado presentes mais uma vez neste Vice-Versa. Obrigado.